E aí galera, beleza? Você já se perguntou por que é necessário revisar tantas vezes a matéria até você dominar aquele assunto? Se realmente você precisa fazer isso e qual é a melhor maneira de revisar o conteúdo? Se essas perguntas já passaram pela sua cabeça, fica aí comigo que eu vou te explicar melhor. Mas antes, dá aquela curtida, segue a gente lá no Insta e dá o subscribe no canal. Compartilha também, por gentileza, meus amigos. Valeu! Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Hoje quem me faz companhia aqui neste vídeo é o nosso amigo Hermann Ebbinghaus. Perdoe aí meu alemão, viu? Não domino não. Mas é o seguinte, esse camarada aí é o responsável por você ter de revisar tantas vezes a matéria. Isso porque lá nos idos de 1880, 1885, ele desenhou um estudo e descobriu a famosa curva do esquecimento. Com certeza você já ouviu falar dela, né não? Pois é, ele descobriu que a informação que a gente retém quando estuda, ela se vai muito rápido. Se você não praticar reiteradamente, aquilo que a gente já falou, hein? Se você não repetir aquele estudo, a informação gradativamente ela vai se perdendo ao longo do tempo. E isso acontece muito rápido. Nas primeiras 24 horas você já perde grande quantidade do que estudou, se não voltar no assunto. Então ele descobriu essa curva do esquecimento e chegou à conclusão, dentre outras coisas, mas duas principais conclusões foram: se você reiteradamente repetir, revisar aquele conteúdo e utilizar alguns métodos, inclusive mnemônicos, para fixar essa informação, cada vez você precisará menos dessas revisões e a informação ficará mais consolidada na sua mente. Esse estudo, embora antigo, ele foi confirmado por vários outros estudos subsequentes, inclusive depois, nos anos 2000, houve mais ensaios sobre o tema e eles consolidaram e confirmaram a informação que o nosso amigo aí, Hermann Ebbinghaus, já tinha nos dado lá em 1880. Portanto, revisão é uma parada antiga, galera, é uma parada que sempre foi necessária. Encerrada aí a aula de história, que foi só para contextualizar um pouquinho e enriquecer o nosso vídeo, vamos ao que interessa. Vamos às modalidades de revisão e como você deve fazê-las para melhorar ainda mais o seu estudo e fixar aquele conteúdo, mesmo aqueles conteúdos que você pensava que nunca ia aprender. Pessoal, vamos começar pela revisão do dia anterior, que a gente gosta bastante de passar para os nossos alunos. Ela consiste numa rápida passada de olhos pelo que você estudou no dia imediatamente antecedente ao dia atual. Não é um estudo fino, não é uma leitura muito com atenção, não é uma passada de olhos nos tópicos, apenas para você reativar ali sua memória e se lembrar o que você viu. A partir de então, o seu cérebro vai trabalhar sozinho, fazendo as associações necessárias e reavivando esse conteúdo visto, beleza? É uma revisão muito simples, galera. Simplesmente você vai lá no seu material, abrir meu resumo, por exemplo, e dê uma olhada nos tópicos, nos títulos do dia anterior. Pô, vi direitos individuais, vi direitos sociais, pô, legal isso aqui, né? Beleza, pronto. Fechou, foi embora. Sua mente está trabalhando sem você nem perceber. Vamos agora para a revisão semanal. No final da sua semana de estudos, é importante você relembrar tudo que viu naquele período de tempo, beleza? Seguinte, galera, eu particularmente gosto de fazer a revisão semanal em exercício. Eu vou lá na ferramenta de resolução de questões que eu gosto mais, seleciono nos filtros todos os temas que eu estudei durante aquela semana e tento resolver 10 ou 15 questões no mínimo de cada tópico. Então, pessoal, muito simples. Digamos que eu tenha estudado durante essa semana um pouquinho de direito constitucional, direitos individuais, por exemplo, um pouquinho de direito administrativo, a lei 9784 do processo administrativo, um pouquinho de raciocínio lógico ali, equivalências, negação. São tópicos só para exemplificar.
No final da semana, eu vou selecionar esses tópicos, vou fazer uma lista na minha ferramenta preferida de resolução de questões e vou resolver pelo menos 15 exercícios de cada um. Isso vai me ajudar a, mais uma vez, consolidar a informação que eu estudei durante essa semana e também vai me dizer exatamente como eu estou nesses assuntos. Eu vou identificar prontamente se eu já não estou muito bem em algum tema e isso já vai acender um sinal de alerta e me fazer automaticamente voltar e estudar novamente aquele tema que me dificultou. Meus amigos e amigas, temos também a revisão das questões que você errou. Você vai resolver novamente só as questões que você errou. Nos aplicativos de questões para concurso é muito fácil fazer isso. Dá uma olhada aí no QC como é que é, por exemplo. Tá vendo aqui, ó? É só você marcar errei e sair resolvendo essas questões. Coloca aí, de repente, para você resolver umas 40, 50, até 100, de repente, do seu tempo disponível e você vai ver que legal que é. Mas essa revisão dá raiva, viu, galera? Porque você vai errar de novo questões que você já erraram uma vez. Isso irrita, mas é bom pra caramba, viu? Pessoal, mais uma modalidade de revisão, a revisão de tópicos. Essa revisão é uma revisão parcial de uma matéria. Então você vai pegar 3 ou 4 tópicos de uma matéria, os últimos 3 ou 4 estudados, e revisá-los em globo. Como é isso? Você vai retomar no seu material, fazer uma boa leitura desses últimos 3 ou 4 tópicos e resolver uma boa quantidade de exercícios também desses assuntos. Essa é uma revisão que demora um pouquinho mais de tempo para você fazer, mas ela é extremamente necessária. A cada 3 ou 4 tópicos estudados, você retomar e estudá-los novamente todos juntos. Mais uma vez, para a gente diminuir aquela curva do esquecimento e consolidar, solidificar as informações na nossa cabeça, beleza? Ainda outra modalidade de revisão, revisão de retomada. Vamos pensar aqui numa situação hipotética. Digamos que você tenha estudado a última vez direito penal, por exemplo, há 3, 4 semanas. Aí você está há muito tempo sem estudar aquela matéria ali e de repente você vai voltar e demorar para pegar no ritmo, pegar no tranco. Então você faz o quê? A revisão de retomada. A revisão de retomada nada mais é do que uma pequena leitura do que você já estudou naquele assunto antes de você retornar a ele. Assim você vai reativar a memória sobre aqueles temas em específico. E quando você entrar num novo tema daquela mesma matéria, você vai estar muito mais ambientado. Essa revisão de retomada é excelente quando você passa algum tempo sem estudar aquela mesma matéria. A essa altura do campeonato, você já deve estar pensando assim, pô, mas como é que eu faço para revisar toda a matéria de uma vez só? Até agora você só falou em revisão em tópico, revisão de retomada, revisão das 24 horas. Pois bem, essa pergunta é pertinente. Qual uma maneira eficiente, rápida e excelente de você fazer uma revisão de toda a matéria? Simulado, galera. Simulado. Se programem para fazer vários simulados. Pelo menos ali a cada 15 dias, pega uma prova daquele concurso para o qual você esteja estudando e faça. Claro, na prova cai toda a matéria, então o simulado é uma revisão global de tudo que você tem que estudar. O simulado vai te dizer onde você está bem, onde você está mal, em que tópico você precisa dar aquele reforço, qual matéria você precisa estudar mais. E o simulado vai te colocar, vai te dar um norte, você vai fazer o cálculo de quanto você tirou. Observe os critérios de correção, se for uma banca como o CESP, por exemplo, daquela uma errada numa certa. Mas o simulado, ele vai te dar um panorama do seu estudo. É uma revisão geral, muito boa também. Mais uma revisão para vocês, pessoal. A revisão que vai afinar o seu conhecimento, que vai lapidar o seu conhecimento daquelas matérias que definitivamente não entram na sua cabeça. Você já sabe quais são elas, porque você faz revisão em simulados, faz revisão de tópicos, faz revisão das 24 horas, revisão de retomada quando for o caso. Então você sabe as matérias nas quais você tem mais dificuldades para fazer essa revisão, que é a revisão em respostas completas. Você lembra da época da escola, quando nossa professora falava, pessoal, resposta completa, ou nosso professor dava essa orientação para a gente? Pois é, resposta completa nada mais é do que você descrever por que a questão está errada ou porque ela está certa. E essa revisão, para as matérias em que a gente tem muita dificuldade, é espetacular. Veja o exemplo. Digamos que você esteja respondendo uma questão do CESP, de certo ou errado ali.
e ela traga a afirmação, sei lá, no seguinte sentido: a Constituição, no sentido sociológico, de acordo com Carl Schmitt, é aquela que distingue Constituição de leis constitucionais. Afirmativa incorreta. Então você vai responder da seguinte forma: falso, porque a Constituição, no sentido sociológico, é um conceito de Ferdinand Lassalle, que traz Constituição como os fatores reais de poder daquela sociedade. Enfim, você vai justificar. Essa é a revisão escrita, faça à mão. Isso vai fixar o conteúdo de uma maneira inimaginável para você. Parece besteira, mas não é. E aí a gente começa a dar valor para os nossos professores que lá desde o ensino fundamental, do ensino básico, diziam isso pra gente, pessoal. Finalmente, pessoal, última modalidade de revisão que eu vou trazer para vocês aqui. Prometo, viu? É a última. Essa revisão é especial para aqueles conceitos decoreba. E aí, essa é uma revisão em flashcards. Flashcards é isso aqui que está na tela para você aí, ó. Dá uma olhada que bacana. Então, pessoal, como você viu aí, citando o exemplo anterior, o mesmo assunto que eu utilizei para falar sobre as revisões em respostas completas, eu vou utilizar para ilustrar a revisão em flashcards. Então é o seguinte, flashcards, como você viu aí, nada mais são do que cartõezinhos em que de um lado você escreve o conceito, do outro lado você escreve a resposta ao conceito, ou então o nome de quem criou aquela teoria, algo bem decoreba mesmo. E funciona simplesmente como um quiz, um joguinho de perguntas e respostas. Você olha para um lado do flashcard e ali está escrito teoria da Constituição, sentidos da Constituição, e você tenta responder antes de olhar o outro lado. Respondeu, olhou o outro lado, viu se acertou, se errou, próximo flashcard. A ideia é você fazer vários ao longo do seu período de estudos. Por quê? Assim você vai ter um grande compilado de pequenas pílulas ali de conhecimentos decoreba que você pode rapidamente retomar e fazer um treinamento excelente. É isso aí, galera. Terminando mais um vídeo. Foi muito legal estar aqui com vocês mais uma vez. Espero ter ajudado vocês a aprender um pouquinho mais sobre revisão, a entenderem o quanto é importante esse conceito e como você tem várias maneiras de aplicá-lo aos seus estudos, beleza? Se você gostou, curte, compartilha, segue a gente, dá sua opinião, comenta. Sou sempre aberto a conversar com vocês e tento responder o mais rápido possível, seja no YouTube, seja no Insta. Fica à vontade aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, um forte abraço e bons estudos!